E aí, pessoal, tudo bem? Então, retomando aí o terceiro bloco da aula, nós estamos tratando aí do intercrimes, agora nós vamos ver então, o crime consumado. Então, nós vimos as 4 fases: cogitação, preparação, execução, consumação, fases do intercrimes, lembrando que o exaurimento não faz parte. E agora nós vamos dar uma olhada no crime consumado. Tudo que envolve o crime consumado. Então vamos fazer a transição para a lousa. Vamos começar a ver aí crime consumado. Onde que ele está previsto no Código Penal? Qual é a previsão do crime consumado? Olha só, o artigo 14 ele fala assim, ó, disse o crime, inciso 1º, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Olha só. Lembra quando eu falei da consumação, que a consumação é o aperfeiçoamento? É quando eu consegui transitar por tudo. Eu passei pelo verbo, passei por todos os elementos, subtrair, para si, para outra, e coisa, alheia, móvel. Então, eu vou dizer o crime consumado quando o indivíduo conseguiu, por exemplo, no furto, se apoderar da coisa que ele queria e ele inverteu a posse, ó, foi embora. Então, olha só, houve o quê? Eu consegui reunir toda a descrição do tipo na minha conduta. Eu entrei lá na conduta, subtrair, para si, para outra, coisa, alheia, móvel, bingo, está consumado. Estupro. Estupro é o quê? Forçar alguém à prática de penetração vaginal, né, que é a chamada conjunção carnal, ou um outro ato libidinoso diverso. No 4º ano vocês vão estudar. Atos libidinosos diversos são outros atos de conotação sexual que você pode praticar com alguém, sexo oral, a penetração anal, enfim, palpação no corpo. O que acontece? Para que este ato se consume? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Se eu percorrer tudo isso, eu conseguir constranger uma pessoa, praticar com ela um ato sexual contra a vontade dela, me levantar e for embora, o crime está consumado nos termos do artigo 14, inciso 1º aí do Código Penal, tá? Então aqui nós temos a previsão legal e nós temos em seguida o conceito, olha só. Considera-se o crime consumado a realização do tipo penal por inteiro, ou seja, eu consegui percorrer totalmente o intercrimes. Então, quando que eu tenho o crime consumado, doutores? Quando eu percorri integralmente o intercrimes. Eu fui na cogitação, passei pela preparação, entrei na execução e consegui alcançar o meu objetivo consumando o delito. Então, isso é o crime consumado. Olha lá, eu vou reunir todos os elementos da definição legal, como está expresso aqui na própria lei. Então, isso é o crime consumado. É o aperfeiçoamento da conduta alcançando o resultado, tá? Por isso que eu estou falando lá desde trás, olha, crime consumado, aperfeiçoamento, é o crime completo, percorri tudo, cogitei, preparei, executei, no caso da subtração, consegui tomar o bem da vítima, inverter a posse e ficar com esse bem, tá? Então aqui, claro, depois nós vamos estudar a tentativa, tem coisa pra caramba na tentativa para estudar, mas é basicamente isso então, tá? Então aqui é a previsão e o conceito de crime consumado. Momento consumativo, né? Então nós vamos analisar aqui o momento consumativo dentro da classificação dos crimes, aqueles mais importantes, obviamente. Então vamos analisar aí o momento consumativo em cada uma dessas modalidades de crime. Então no caso do crime chamado material, olha só, o que é o crime material? É aquele em que eu tenho a descrição da conduta, eu tenho a descrição do resultado e eu preciso que o resultado aconteça no mundo fenomênico para que eu tenha a consumação do crime. Então, por exemplo, no caso do homicídio, né? Olha só, eu só vou ter o que é a consumação, o momento consumativo se dá com a morte da pessoa, ou seja, eu vou verificar a conduta, eu tenho o resultado descrito no tipo penal e eu exijo a ocorrência desse resultado no mundo
físico, no mundo concreto, no mundo fenomênico, para que eu tenha a consumação do crime. Então, crimes materiais são sempre aqueles que descrevem e exigem o resultado naturalístico para a consumação, para o aperfeiçoamento do crime. Tá? Aí nós temos de outro lado o crime formal. Relembrando aí, o que é o crime formal? É aquele cujo tipo penal descreve a conduta, descreve o resultado, mas não exige o resultado naturalístico para a consumação do crime. Olha só, agora há pouco nós falamos de uma modalidade dessa, né? No módulo anterior, que foi o quê? É o crime de extorsão. Crime de extorsão, ou seja, aquele que eu vou exigir da pessoa, né, uma vantagem mediante violência ou grave ameaça, senão eu vou fazer tal coisa. Então, a Carolina Dickmann, por exemplo, volta aqui para mim. A situação da Carolina Dickmann foi muito famosa, aliás, até houve alteração no Código Penal por causa da situação que a envolveu. Ela levou o computador lá para fazer uma manutenção e no HD da máquina, acho que foi HD ou no celular, mas acho que foi o computador, tinha fotos dela, foto íntima, foto nua, não lembro, mas eram fotos íntimas, fotos pessoais ali, que obviamente não eram para ser expostas, e aí um dos técnicos da empresa onde ela levou, começou a ligar para ela e exigir que se ela não pagasse X, não depositasse na conta dele X mil reais, ele divulgaria as fotos por toda a rede social, e nem tinha rede social na época, pela internet, etc, etc. O que acontece? No momento que ele exigiu a vantagem para a jurisprudência, súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, o crime já está consumado. Então, o crime formal é aquele cuja há a descrição da conduta no tipo penal, há a descrição do resultado, mas para que ocorra o momento consumativo, não há exigência do resultado fenomênico. Então vejam só, acabamos de ver isso. O pagamento ali do dinheiro, que a Carolina Dickmann eventualmente tenha feito, não lembro se ela pagou ou não, é exaurimento do crime. O pagamento do valor exigido pelo sequestro, né, o resgate, é exaurimento do crime. A quantia exigida pelo servidor público, no caso da consunção, tudo em hipótese, né? A entrega dessa quantia já é exaurimento do crime. Por quê? Porque a consumação aconteceu antes. Então, crimes formais são crimes de consumação antecipada. O momento consumativo, ele não exige a ocorrência do resultado naturalístico para que a gente verifique a consumação. Legal? Bacana aí? Então, seguindo, olha só, o crime de mera conduta é aquele que vai se consumar com a simples execução da conduta, né? Então aí, ó, violação de domicílio. Basta entrar, né, no domicílio de alguém contra a vontade da pessoa, sem autorização, etc., que o crime já está consumado. Um outro exemplo é o ato obsceno. Então, para quem é de Santos, né? Para quem é de Santos, você vai ali na Praça Independência, onde tem ali a estátua do José Bonifácio, lá, etc. Você vai ali na Praça Independência, tira a roupa e sobe na estátua do José Bonifácio. Veja, você não está dirigindo a sua nudez para alguém, mas você está dirigindo a toda a coletividade. Isso é um ato obsceno, é um crime de mera conduta, porque ele está consumado com o simples ato de tirar a roupa na praça ali, ponto final. Acabou, né? Urinar na via pública, por exemplo, exibindo o pênis, a genitália, enfim, pode ser, em tese, considerado aí um ato obsceno, crime de mera conduta, ou seja, nem descreve e nem exige o resultado para a consumação, tá? Então deu um erro aqui na apresentação, mas tudo bem. Crimes qualificados pelo resultado, olha só, é aquele que para a produção, né, para a consumação, eu preciso da ocorrência de um resultado agravador. Então é o famoso crime préter doloso, né, uma modalidade aí. Ou seja, eu tenho dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, para que eu tenha a consumação nos crimes qualificados pelo resultado, eu tenho que alcançar o resultado agravador. A intenção do agente inicial é a lesão corporal.
Só que ele, por imprudência, acaba causando a morte da vítima. Então, olha só, aquele camarada chega em casa, tem 8 filhos, abre a porta do armário, cai um teste imunológico de gravidez e ele fica pé da vida com a mulher, com a esposa, como se ele não tivesse participado para uma nova gestação. Vai lá e bate na mulher com a intenção de puni-la, de surrá-la, fica pé da vida, vai embora para o bar. Só que em razão dos impactos que ela sofreu no corpo, ela é hospitalizada no dia seguinte, começa a passar mal, vai para o hospital, e aí depois de um tempo internada, ela estava grávida e tal, ela morre. Então veja, isso é a lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Só vamos ter um momento consumativo com o que? O resultado agravador, tá? E aí nós temos os crimes de perigo, né? Crimes de perigo, ou seja, a consumação vai acontecer com a exposição do bem jurídico a perigo. Veja, a diferença de crime de perigo e de dano é que no crime de perigo eu só vou colocar em risco o bem jurídico tutelado. No crime de dano, como nós estamos vendo aí acima, aí eu tenho efetivo atentado ao bem jurídico tutelado. Então, no crime de perigo, basta a exposição do bem jurídico a risco que nós já teremos aí a consumação do crime, né? Então, por exemplo, o artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, tá? Por que é crime de perigo? Porque aqui nós estamos falando simplesmente de colocar em risco a saúde pública, né? Pode ser que aconteça ou não a contaminação, mas o ato de propagar o germe já vai caracterizar a consumação do crime, evidentemente que tem que comprovar que a pessoa está contaminada e propagando germes, né? Então o crime aí de epidemia, crime de perigo concreto, se consuma com um mero risco. Crimes de perigo abstrato são aqueles que eu não preciso comprovar o risco. O risco é presumido. O porte ilegal de arma de fogo, ainda que a arma esteja na cintura do indivíduo, quando ele é abordado pela polícia e constatam que ele não tem um porte de arma, há uma presunção de risco a toda a coletividade quando alguém não autorizado está portando uma arma de fogo. É por isso que é chamado crime de perigo abstrato. Ele vai se consumar, né, simplesmente com o porte ilegal de arma. O cara está transitando com arma de fogo, pronto, já está consumado aí o crime de perigo abstrato. Crime permanente. Crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo, doutores. Se alonga no tempo, olha só. A consumação se protrai, se alonga no tempo. O tráfico de drogas, né? A extorsão mediante sequestro. Então, olha só. Enquanto a droga estiver depositada na casa de alguém, enquanto tiver droga lá, sem autorização, obviamente, nós estaremos diante do crime, de crime permanente. A posse ilegal de arma em casa, não tem autorização para ter arma, é crime permanente. A extorsão mediante sequestro, deixar alguém no cativeiro, é crime permanente. A consumação aqui, ela acontece em segundo a segundo, segundo a segundo, segundo a segundo, enquanto a droga estiver na casa, enquanto a arma estiver na casa, enquanto a vítima estiver no cativeiro. E como isso já foi estudado, né? É estudado na teoria geral da lei penal, existem implicações no caso do crime permanente, né? Olha só, aqui ó, o crime permanente, inicia o crime e enquanto estiver ali a droga na casa, a arma na casa, a vítima no cativeiro, cada fraçãozinha de segundo aqui, ó, cada fração de segundo, nós vamos ter a consumação do crime, tá? Então, ó, a consumação ocorre em todo esse período. Por isso que é chamado de crime permanente, tá? Olha só. Alguns impactos que nós já estudamos, mas é bom relembrar, né? A prescrição, no caso de crime permanente, a prescrição é quando é aquele prazo que existe na lei para que o Estado possa processar e julgar o indivíduo, né? Essa é uma espécie de prescrição. Então, o início da prescrição, o início da contagem de tempo, no caso de crime permanente, só vai acontecer, nos termos do artigo 111.3, quando cessar a permanência, né? Olha só, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação da
continuidade delitiva ou da permanência. Ou seja, nós sabemos que no Brasil nós temos o princípio da irretroatividade, nós temos o princípio da irretroatividade da lei desfavorável. Só que aqui o Supremo Tribunal Federal entendeu que no caso de crime permanente, como a consumação ela vai acontecendo em cada pedaço do tempo ali, da fração do tempo, se entrar em vigor uma lei mais desfavorável, por exemplo, aumentando a pena por tráfico de drogas, aumentando a pena por extorsão mediante sequestro, né? Se a consumação estiver se prolongando no tempo, vai incidir essa lei mais rigorosa, tá? Vai incidir essa lei mais rigorosa. E a terceira e última repercussão é que no crime permanente, pelo fato da consumação acontecer reiteradamente, né, é possível a prisão em flagrante em qualquer momento aí da permanência, tá? Isso é muito importante em concurso público, porque a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, ela diz mais ou menos assim: a casa é asilo inviolável do cidadão, nela ninguém podendo penetrar, salvo no caso de flagrante, para prestar socorro ou de desastre ou durante o dia, mediante ordem judicial. Então, a própria Constituição Federal autoriza a prisão em flagrante no crime permanente. E o que é permanente? Aquele que está se consumando, a consumação se protrai no tempo. Por isso, saber isso aqui na teoria da consumação é tão importante, tá? Seguindo, então, olha aí, ó, crimes habituais. Os crimes habituais são aqueles que têm o que? Reiteração de conduta, né? Como, por exemplo, o curandeirismo. Curandeirismo é um crime habitual, o exercício irregular de profissão, alguém que se passa por médico, dentista, né? Aliás, passa por médico, por exemplo, ele vai praticar um crime habitual. Então, para que haja consumação, eu tenho que ter necessariamente a reiteração de atos. Olha aqui, ó, o curandeirismo. Então, para que eu tenha a consumação, eu tenho que ter reiteração de atos. Para que eu tenha a consumação, eu tenho que ter reiteração de atos, tá? Bom, meus amigos, é isso aí. É o que nós tínhamos para falar de iter criminis e de consumação, de crime consumado. E aí nós voltaremos numa próxima oportunidade, na próxima aula, falando aí da tentativa. Nós vamos estudar exaustivamente a tentativa. Legal? Espero que tenha sido bom. Um grande abraço a todos e fica uma mensagem aí visual, né, para a gente refletir que a gente não deve ter medo de fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, porque nós temos sempre aí um comportamento, às vezes coletivo, sem pensar, que nos leva para caminhos que nós não desejamos. Então, não tem medo de arriscar, não tem medo de fazer aquilo que de fato você deseja. Legal? Um grande abraço aí a todos.